Dando continuidade, então, aos nossos axiomas da geometria plana, na aula de hoje nós vamos trabalhar com os axiomas de congruência e de continuidade. Para trabalhar os axiomas de congruência, a gente tem que pensar em três tipos de congruência. A gente tem congruência de segmentos, congruência de ângulos e congruência de triângulos. A congruência de triângulos a gente vai trabalhar na próxima semana, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai se limitar aos axiomas de congruência referentes a segmentos e ângulos. Então, começando com os axiomas de congruência referentes a segmentos. Para a gente poder trabalhar esses axiomas, vou colocar aqui uma primeira definição. Consideremos no conjunto P de segmentos do plano ordenado de Hilbert a relação não definida A congruente a CD, que lê-se A é congruente a CD, e suponhamos válidos os axiomas que seguem. Então, eu tenho aqui o segmento AB, então toda vez que eu coloco entre duas letras maiúsculas entre colchetes, então a gente está falando de um segmento que vai de A até B, e a gente vai colocar como notação de congruente esse sinal de igual com mais um tracinho em cima. Ok? Então, vamos começar lá com o nosso primeiro axioma de congruência. Quaisquer que sejam um segmento AB, então vamos pegar o meu segmento A, B, e uma semirreta A'. O que significa semirreta A'? Então, eu vou pegar um ponto A', tá? E vou fazer uma semirreta, ou seja, ela vai começar no ponto A' e vai ir para um dos lados. No caso, eu vou desenhar aqui para a direita. Então, quaisquer que sejam esse segmento e essa reta aqui, então vou colocar aqui a minha reta A, a semirreta começa no ponto A'. Existe um ponto B' pertencente a essa semirreta, então tem um ponto B' aqui, ok? Tal que esse segmento AB é congruente a esse segmento aqui, ok? Primeiro axioma diz que existe esse ponto que eu posso estabelecer essa relação entre os dois segmentos. Segundo axioma de congruência. Quaisquer que sejam os pontos ABC, então vamos colocar aqui A, B, C. Aí você pode falar assim, mas o C não podia estar aqui embaixo? Mas calma lá, vamos ler o texto todo. Quaisquer que sejam os pontos ABC, e vou pegar aqui o ponto A', B', C'. E se a gente tem uma relação ternária ABC, então eles estão aqui na mesma linha, ok? A gente tem também que o AB é congruente à linha B', então esse aqui é congruente a esse daqui. A gente tem que o BC é congruente ao B', C'. Então, o AC, que é esse daqui, também vai ter que ser congruente à linha C'. Esse é o que diz o nosso segundo axioma de congruência. Você vai olhar, parece até óbvio, né? Nota que aqui a gente também tem uma certa semelhança, não só com, lógico, dados de geometria, tá? Mas a gente pode pensar nas questões de álgebra também, tá? Então, a gente tem aqui um tamanho 2, um tamanho 3, então isso daqui é um tamanho 5, e a gente tem a mesma relação. Posso chamar de x, y e esse tamanho z aqui, tá? Então, eu posso trabalhar tanto com os meus segmentos, como pelo tamanho do segmento, e aí estaria trabalhando uma questão de álgebra. Terceiro axioma de congruência. Quaisquer que sejam segmentos AB, A', B' e A', B'. Então, vamos pegar aqui. Tem o segmento AB, vamos colocar aqui A', B' e a duas linhas, B'. Se o AB é congruente ao A', B' e o A', B' é congruente ao A', B', então esse é congruente a esse. Então, ó, se eu digo que esse aqui é congruente a esse,
Se eu digo que esse é congruente a esse, então esse daqui também é congruente a esse. Uma questão de álgebra. Se eu digo que x mais 2 é igual a 5, e a gente fala aqui também que y mais 3 também é igual a 5. Opa! Igual a 5. Ok? Então, eu tenho uma relação aqui de igualdade, eu tenho uma relação de igualdade. Então, eu digo que x mais 2, eu posso dizer também, é igual a y mais 3. Nota que a gente tem uma relação de geometria, mas que a ideia que está por trás também pode ser aplicado, por exemplo, a um problema de álgebra como este. Nosso quarto axioma diz o seguinte: quaisquer que sejam os triângulos ABC e a linha B', C', e esse aqui também é um axioma interessante quando a gente vai trabalhar depois os triângulos, ABC, e vamos pegar aqui, tentando desenhar mais ou menos congruente, a linha, B', C'. Então, quaisquer que sejam os triângulos, se a gente tem um ponto D que pertence ao segmento AB, nota que agora meu colchete está virado para o lado contrário. Tá? Então, esse ponto D, ele está aqui nesse segmento AB, mas ele não está, nesse segmento AB não está entrando nem o ponto B nem o ponto A. Ou seja, o ponto D é um ponto que está aqui no meio. Então, se eu tenho um ponto D que está aqui nesse segmento, se eu tenho um ponto D', que está aqui, se a gente sabe que esse lado aqui é congruente a esse lado aqui é congruente a esse lado, e esse lado aqui também é congruente a esse lado, então, essa linha DC aqui, esse segmento DC, também vai ser congruente ao segmento D', C'. E aí, eu peço bastante atenção, porque vocês podem precisar para demonstrar alguns teoremas relativos a triângulos nas próximas aulas, tá? Então, tenham ele em mente. E para a gente trabalhar congruência agora de ângulos. Para a gente fazer isso, a gente vai precisar, novamente, de uma definição. Qual que é essa definição? Um ângulo AOB. Então, a gente tem essa notação aqui, AOB. O que significa? A letrinha menor, a gente estava colocando como uma reta. E a letra maiúscula, ok? A gente coloca como sendo um ponto. Então, eu tenho uma reta A, eu tenho uma reta B, e eu tenho um ponto O aqui. E eu estou falando desse ângulo, desse ângulo aqui, AOB. Então, um ângulo AOB é congruente a um outro ângulo. Vamos colocar aqui A, B, O. Vamos colocar todas as linhas. É congruente a um outro ângulo. Se e somente se tomarmos, vamos pegar aqui um ponto B, que está nessa reta A. Um ponto B', que está nessa reta A'. Vamos pegar um ponto C, nessa outra reta B, e vou pegar um ponto C' nessa reta B'. Tal que OB, então esse pedaço aqui, é congruente a esse aqui. Esse aqui, OC, é congruente a O'C'. Então, aqui, ó, BC tem que ser congruente a B'C'. Se o BC for congruente ao B'C', a gente diz que os ângulos são congruentes. Dá uma olhada. Se eu desenhar a minha... Vamos colocar aqui duas linhas e duas linhas aqui, meu ponto aqui. Ok? Eu posso pegar um ponto B aqui. Eu posso pegar um ponto C aqui. Ponto C aqui. De tal forma que esse OB aqui é congruente a esse OB desse lado aqui. Esse OC aqui é congruente a esse OC aqui. Ok? Só que aí eu chego que esse BC, duas linhas aqui, não é congruente a esse BC aqui. Ou seja, esse ângulo aqui não é congruente a este ângulo aqui. Ok? Então, essa é a nossa definição. Para ser congruente, essa medida aqui tem que ser a mesma.
Bom, e aí qual que é o nosso axioma de congruência, só que agora relativo a ângulos? Vamos lá, nosso axioma número 5. Dados, então vamos desenhar aqui o A, o O e o B. E uma reta A', O', então, vamos pegar aqui. Opa, perdão. O', e eu tenho uma reta, na verdade, uma semi-reta, A' começa no O', ok? Uma semi-reta que está contida numa reta R. Então, aqui a gente desenhou o A', O', estou pensando numa semi-reta que começa nesse O' aqui. E aí, vamos imaginar uma reta R. Vou desenhar ela tracejado, tá? Só para não confundir. Mas imaginando a nossa reta contínua, tá? Então, existe, num semiplano determinado por R, uma e só uma semirreta B' de origem em O, tal que os dois ângulos sejam congruentes. Então, qual que é a ideia? Existe uma única semirreta, que eu vou chamar de B', com origem aqui nesse O', tal que isso aqui seja congruente com isso aqui. Aí você pode me dizer, mas espera aí, se eu desenhasse esse B' para cá, eu teria uma outra semirreta B' que seria também, teria um ângulo aí também congruente àquele ângulo AOB inicial. Mas olha só, um detalhe. O nosso axioma diz o seguinte: existe num semiplano determinado por R. Então, quando eu digo semiplano, eu estou dizendo que essa reta, R, cortou meu plano em dois. Então, eu estou olhando ou esse plano de baixo, ou esse semiplano de baixo, perdão, ou o semiplano de cima. Então, se eu olhar o semiplano de baixo, existe realmente só uma semirreta B', tal que esse ângulo aqui seja o mesmo daquele ângulo AOB original. Se eu olhar o semiplano de cima aqui agora, existe realmente só uma semirreta B' aqui, tal que este ângulo agora é congruente a este ângulo AOB inicial. Tá? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter na hora de olhar os axiomas. Tá? As palavras, a maneira como é escrito, tem que ser, a gente tem que ser bastante detalhista nesse aspecto. Ok? Bom, só para constar uma definição de plano absoluto, tá? Então, um plano absoluto é um plano ordenado de Hilbert, onde valem os 5 axiomas de congruência que foram apresentados até agora. Bom, e agora como é que a gente vai fazer, né? Então, a gente tem os 5 axiomas de congruência e a gente pode demonstrar algum teorema utilizando esses axiomas, tanto de congruência quanto os outros que a gente viu nas últimas aulas? Vamos olhar esse teorema aqui, ó. Dados um segmento AB e uma semirreta A', então uma semirreta que começa num ponto A', existe um só ponto B' pertencente a essa semirreta, tal que AB é igual a linha B'. Vamos desenhar aqui de novo. Vou desenhar mais para cá aqui, ó. Então, a gente tem meu segmento AB. Vamos desenhar minha semirreta. Opa! Minha semirreta começando aqui no ponto A'. Então, essa aqui é minha semirreta A'. Existe um só ponto B' que pertence a essa semirreta, tal que esse segmento AB é congruente a esse daqui. Aí você deve ter notado e falado assim, mas poxa, mas esse era o nosso primeiro axioma de congruência? Não. Olha a diferença. Aqui existe um só ponto. Aquele axioma de congruência número 1 dizia que existia um ponto B', existe um ponto B', tal que esse segmento AB é congruente ao A', Mas ele não diz que existe só um ponto, né? É mais ou menos aquela ideia. Minha mão tem um dedo. Tem um dedo na minha mão. Tem um dedo. Tem um dedo, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5. Então, a frase não está incorreta. Seria diferente de eu falar, eu tenho só um dedo, tá? Mesmo princípio aqui. Então, por isso que esses detalhes nas palavras são importantes nessa disciplina. Então, como é que começaria a nossa demonstração? Nossa demonstração começaria justamente pelo axioma de congruência número 1, dizendo que existe esse ponto B'.
O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa provar que esse ponto B' é único. E a pergunta é, como provar a unicidade? Então, eu gostaria que vocês pegassem todos os axiomas que a gente viu até o momento e tentassem demonstrar esse teorema. A demonstração desse teorema vai estar disponível para vocês lá no AVA. Eu só peço que, antes de ir direto lá, ver como é que foi feita essa demonstração, vocês realmente tentassem fazer essa demonstração sozinhos para poder treinar um pouco essa questão da lógica e como pensar e elaborar aqui, ok? Para finalizar, a gente tem os axiomas de continuidade. Então, lembrando, a gente começou com os axiomas de incidência, então a gente tratou da questão da reta, mas a gente não tinha nada que falasse que essa reta devia ser uma contínua. E a gente começou a pensar nos axiomas de ordem, que entre 2 pontos teria que ter um ponto. E dado 2 pontos, teria um ponto fora e assim por diante. Mas ainda faltam alguns axiomas para a gente realmente falar dessa continuidade da reta. Por que isso? Porque até o momento, se eu quisesse pegar aqueles axiomas para demonstrar, né, essa afirmação aqui, a gente teria um problema. Então, um segmento que tem uma extremidade interna a uma circunferência C. Então, vamos pegar minha circunferência C, vou pegar um segmento de reta, então ela tem um ponto interno, um ponto A aqui dentro. E um outro ponto que é externo à circunferência. Então, vamos pegar aqui, um ponto B. É um segmento. Então, segmento. Então, o que diz? Então, um segmento que tem uma extremidade interna e uma extremidade externa, ele corta a minha circunferência C. Você fala, é óbvio. Só que, se eu não tenho nada que garanta a continuidade da reta, eu posso ter minha circunferência aqui, eu posso ter um ponto A aqui, eu posso ter um ponto B aqui e fazer a ligação assim, pula. Ou seja, não chega a cortar. Tá? Então, a pergunta é como que a gente pode demonstrar essa afirmação? E é por isso que a gente precisa dos axiomas de continuidade agora. Então, qual que é o nosso primeiro axioma de continuidade? A gente vai chamar de K porque a gente já tinha chamado de seus de congruência só para não gerar confusão. Então, vamos lá. Se AB e CD são segmentos quaisquer, então vamos pegar aqui o AB, segmento AB. Vamos pegar aqui um segmento CD. Então, existe um número natural N, tal que N segmentos congruentes a CD, então vou pegar vários segmentos, todos do mesmo tamanho aqui do CD, construídos contiguamente a partir de A sobre essa semirreta B, ok? Conterá o ponto B. Então, se eu pegar esse CD, for colocando aqui, então, coloco aqui CD, 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 posso ir colocando CD, ok? Vou colocando esse segmento CD contiguamente. Uma hora vai ter, essa sequência vai conter o ponto B, tá? Então, eu tenho N segmentos, aí depende do tamanho dos segmentos que você escolher, vai ter N segmentos de tal forma que aquele ponto B vai ficar dentro dessa sequência. Então, esse é o nosso primeiro axioma de continuidade. O próximo axioma de continuidade diz o seguinte: em um sistema de pontos, retas e planos, é impossível adicionar outros elementos de tal maneira que o sistema então generalizado forme uma nova geometria obedecendo todos os 5 grupos de axiomas. Então, se eu quiser colocar mais elementos além do ponto, a reta e o plano, a gente vai transformar numa outra geometria e, portanto, eu vou precisar de novos axiomas. Hilbert dizia que, dado um conjunto de axiomas, a gente consegue provar, e dado uma proposição qualquer, a gente consegue provar que essa proposição qualquer é verdadeira ou falsa, utilizando apenas aquele conjunto de axiomas. Essa é uma ideia que Alan Turing vai colocar em xeque mais tarde. Tá? Então, para quem está acompanhando a disciplina de álgebra, já deve ter assistido lá na primeira videoaula o filme O Jogo da Imitação, que fala sobre a construção do primeiro computador aí. Então, essa é uma questão que Alan Turing vai colocar em xeque depois, mais para frente. Mas, dentro da geometria plana que a gente está trabalhando nessa disciplina, e considerando os axiomas de Hilbert, esse é o nosso
último axioma aí, e é o axioma de continuidade, ok? Então, eu vou pedir que vocês, então, entrem no nosso AVA, ok? Peguem novamente a lista de exercício e a utilizem para provar e demonstrar outros teoremas. Até semana que vem.